é para tratar aquele senhorzinho que toca na Folia de Reis, tocando viola, falando ai, que bonitinho com a diabolita da mamãe. Não! Exceto você, que precisou daquele amigo famoso de um vizinho seu para poder alavancar a sua carreira em constante ascensão, cândida, fálica. Você que nunca precisou passar por debaixo da catraca ou trabalhar nas férias. Exceto você, não existe nada de sublime em ser um artista brasileiro. Vamos falar de cultura popular e cultura erudita? Cultura popular é cultura de pobre, cultura erudita é cultura de rico? Esses termos estão ultrapassados hoje em dia? O que você acha? Qual a sua opinião? Vamos discutir sobre isso? Viver de arte no Brasil não é fácil. Eu peço licença para falar sobre esse assunto porque eu sou uma mulher branca que teve acesso à universidade. Ainda assim, uma mulher. É bom que você, artista, tenha essa consciência que é, em primeiro lugar, uma consciência de classe. Até agora eu tenho mais perguntas do que respostas. Por exemplo, cultura popular não é considerada arte porque não tem intencionalidade, mas eu fico pensando, Oxum, por exemplo. Oxum não é o orixá da beleza? Tem uma entidade só para isso, a beleza, estética. Como que não existe essa consciência? Então, há um tempo atrás eu fiz entrevistas com o Ogazi. Naquele caso, para eles, era muito importante a beleza, a estética, a dança e a música serem bem feitas, porque isso interferia na eficácia do ritual e nas relações sagradas. Então isso não seria, por um acaso, uma experiência de fruição artística, uma intenção? Porque se você pensar a cultura eruditos, eles têm diversos objetivos também, como, por exemplo, ganhar dinheiro, pegar mulher, cobrir os traumas de infância. Mas para ser artista precisa de talento, tem que ter algo a mais. No filme do Woody Allen, Para Roma com Amor, um dos personagens é um produtor que descobre um homem cantando dentro do chuveiro em uma determinada casa. Esse homem tinha uma voz transcendental. O produtor ficou tão empolgado que ele quis levar esse homem para o palco. Só que o homem só conseguia cantar no chuveiro. A solução do produtor foi colocar um chuveiro dentro do palco, instalar um chuveiro ali, e aí sim esse homem conseguiu cantar. A história desse filme passa uma mensagem sarcástica que para mim diz muito sobre a vida do artista. Eu concordo que é muito mais do que o talento. Você precisa estar acostumado com o palco, você precisa repetir muitas vezes apresentações. Ao mesmo tempo, não seria nossa obrigação de oferecer meios para que marcadores sociais não privilegiados possam ter acesso a esse tipo de procedimento? A inserção de qualquer pessoa que queira participar do mercado da arte, seja através de avaliação de ensino-aprendizagem, da avaliação dos projetos curriculares. É complicado isso de definir o que é arte e o que não é arte. Eu vi a palestra de uma filósofa, Thais Riviti, e ela diz que a arte para muitas pessoas é uma coisa, para outras é outra, e tá tudo certo. Então, se para você cultura popular e religião, por exemplo, não tem muito a ver, quer dizer que a maioria das culturas populares que tem a ver com religião não são mais consideradas arte? É que falar de cultura popular é muito genérico. Existem muitas expressões artísticas brasileiras e o certo seria falar até mais adequado, na verdade, culturas populares com S. Parte dessas expressões é ligada à religião, mas outra parte não é. Vou colocar aqui um mapa e o objetivo desse mapa foi enumerar a maior quantidade possível de expressões artísticas tipicamente brasileiras. Dá uma olhada nesse mapa, quantas delas você conhece? Falar sobre cultura erudita versus cultura popular atende a quem? Para mim, é mais a forma com que soa no ouvido quando você fala erudito popular, porque na realidade, o Alfredo Bozzi, por exemplo, e os estudiosos sobre culturas, eles diferenciam cultura popular de cultura popular individualizada, cultura erudita, indústria cultural, e eles são muito críticos, eles têm consciência de classe. A questão não é essa. O Brandão vai até dizer que a cultura popular é estigmatizada como a cultura do fazer e a cultura erudita detentora do saber. Mas fazer requer muito saber. E de que
saber a gente está falando? Bose diz que esses detentores do saber são a cultura elitizada e institucionalizada. É melhor então dizer cultura institucionalizada? Bose diz, além de outras coisas, também que a cultura popular ela é normalmente coletiva, na maioria das vezes com objetivos e fins religiosos, ritualísticos, geracionais. Ou seja, música e dança, nesses casos, são somente um meio para uma relação sagrada. Por isso, algumas músicas, por exemplo, muitas vezes são consideradas domínio público, sem autoria por serem coletivas, que membros de uma cultura popular não teriam a pretensão de terem autoria de suas músicas. Sobre isso, não sei se eu concordo. Para mim, talvez seja mais uma passividade do que um posicionamento. Esses dias eu li uma pesquisa de pós-doutorado na Unicamp da Carol Murgel. Ela fez uma tese sobre a autoria das mulheres no mundo da música. Gerou uma discussão sobre o assunto. Nessa discussão, as pesquisadoras em questão colocaram que quando é domínio público, quando uma música é considerada domínio público, na verdade, ela é provavelmente uma música composta por uma mulher que foi, de algum modo, silenciada ali, ou naquela comunidade, ou entre os músicos. É parecido com inteligência artificial. Se a gente for pensar, muitas pessoas falam: ah, mas não vai mais existir autoria, criação individual, porque a inteligência artificial ela cria seus próprios produtos, suas próprias artes. Mas na realidade, esse inconsciente coletivo não existe. Grandes empresas que têm poder sobre uma determinada tecnologia fazem uma apropriação da criação de todos nós. E aí? E na hora de inscrever seu projeto em alguma categoria em um edital público artístico, por exemplo? Nesse caso, é importante demonstrar qual marcador social você pertence, principalmente se for um marcador social não privilegiado, por conta da política de cotas que nos editais públicos se torna cada vez mais diversa, principalmente se o que você faz mobiliza toda uma comunidade ao seu redor, se tem esse perfil coletivo. Inclusive, os marcadores sociais não privilegiados já são, por si só, uma arte de resistência. E, no fim das contas, o que acontece é que muitas pessoas têm um preconceito de que cultura erudita é aquele que canta bem, cultura popular é a pessoa que canta de uma forma tosca. Isso é um grande exemplo de como ainda falta conhecimento sobre isso, sobre cultura, sobre arte. Também não é para tratar aquele senhorzinho que toca na Folia de Reis, tocando viola, falando: ai, que bonitinho, coisinha balita da mamãe. Não! Se você se interessa por arte, é claro que você vai gostar mais de um grupo do que de outro, mas o respeito com o outro começa a partir do conhecimento sobre si mesmo. Então, por exemplo, meu sobrenome é de origem espanhola, origem italiana, a professora Carol sempre falava para mim: mas eu não sou italiana nem espanhola, eu sou brasileira. Tenho família em diversas regiões do Brasil. Então, nós somos brasileiros, você é parte da América Latina. Então, na sua relação com o outro, no diálogo com o outro, você tem que saber primeiro quem você é. Não infantilizar alguém que provavelmente está ali e não quer saber a sua opinião. Quer dizer, críticos de arte, profissionais ou amadores, não estão, de certa forma, autorizados a falar sobre determinadas culturas. E principalmente artistas, companhias, comunidades que estejam passando por dificuldade financeira, não têm um incentivo público. Então, mais ainda, pode falar, mas só pode falar bem, incentivar a inserção desses indivíduos, comunidades no mercado profissional. A figura do crítico, do especialista, perde totalmente o sentido. São desimportantes em determinados contextos. Os críticos de arte profissionais no Brasil têm essa responsabilidade. São esses marcadores sociais, consciência de classe, sabendo como é difícil viver de arte no Brasil. E agora eu estou muito curiosa para saber o que você pensa disso.